Queridos, abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 6, lá quase no finalzinho da Bíblia. Vamos, nessa manhã, ver a respeito de algumas afirmações, as quais nós podemos carregar conosco com muita convicção, com muita certeza, dia a dia. E o nosso tema da mensagem nessa manhã, ela reflete exatamente um dos versículos de Hebreus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 13 ao 20. Duas semanas atrás foi feita a exposição de Hebreus aqui a respeito de fidelidade, a respeito de exortações também, a respeito realmente de uma certeza da esperança. E o que mais deve reger a nossa vida é a esperança que nós temos. E eu quero nessa manhã iniciar aqui, não com a leitura bíblica, nós vamos ler, mas eu quero iniciar com uma pergunta para mim e para você. Porque o texto ele vai remeter exatamente a isso, a relembrarmos promessa de Deus, a olharmos para a imutabilidade de Deus. Deus, no atributo dele, ele é imutável, ele não muda, ele não mente. Ele não volta atrás na situação que ele prometeu. E aí minha primeira pergunta para mim e para você nesta manhã, mediante ao nosso tema aqui, a natureza imutável do propósito de Deus, ou seja, a natureza que não muda a respeito do plano de Deus, a natureza que não muda a respeito da promessa de Deus para a nossa vida hoje como igreja essa que foi constituída pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo, como cabeça dessa igreja. Esse momento aqui que vocês desejaram feliz aniversário é um papel da igreja, né? Um momento de comunhão da igreja que Deus instituiu. E na graça soberana dele, ele permitiu que nós estivéssemos aqui nessa manhã para desfrutar disso. Isso é uma promessa lá atrás. E aí eu quero fazer essa pergunta para mim e para você. O que nós, como crentes no Senhor, fiéis ao Senhor, temos feito ou pensado a respeito da promessa de Deus na nossa vida? Alguns vão dizer, de que forma nós temos pensado a respeito do propósito ou do plano de Deus na nossa vida? Como você pensa, ou se você não pensa a respeito disso, eu quero convidar você nesta manhã, para que comece a pensar a respeito disso. Qual ou quais são as promessas de Deus na sua vida? Quais dessas promessas bíblicas são reais na sua vida? Se nós pensarmos nesta manhã. E melhor, o que nós temos feito com essa promessa, ou entendendo a respeito dessa natureza imutável do propósito, do plano de Deus na nossa vida? Nós vamos ver o texto de Hebreus nesta manhã, e eu quero relembrar apenas um último versículo do capítulo 6 aqui, lá no 12, último versículo de 2 semanas atrás, a qual há um convite do autor de Hebreus a fazermos, ou os leitores aqui, a fazer algo que eu e você hoje, se nós realmente trouxermos para a nossa vida cristã diária, eu tenho plena convicção o quanto também nós vamos crescer nessa caminhada cristã. Nós estamos olhando aqui nessa manhã, nessa introdução breve aqui, a respeito da imutabilidade de Deus, desse atributo de Deus. Nós sabemos, temos que ter essa certeza, que Deus não muda. Já ouviram aquela frase, que nós temos até um jargãozinho? Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para tudo, sempre. Ele não muda. E aí Deus, na graça soberana dele, nos dá exemplos
para serem seguidos. E minha segunda questão é: nós temos olhado biblicamente para exemplos bíblicos e trazido isso para a nossa vida também? Se nós olharmos lá para o exemplo de Jó, que lições nós tiramos da vida de Jó? Se nós olharmos lá para Gênesis, capítulo 3, olharmos lá para Adão e Eva, que exemplos tiramos da vida deles? Se nós olharmos para Noé, capítulo 6 ali, que exemplos nós tiramos dele para a nossa caminhada cristã? Se nós olharmos para Gênesis capítulo 12, que exemplos nós tiramos para a nossa caminhada cristã de Abrão? Por enquanto nem é Abraão. Por enquanto em Gênesis capítulo 12 é Abrão. Que exemplos nós tiramos? E aí 2 semanas atrás nós ouvimos aqui na exposição, no versículo 12 do capítulo 6, que o autor de Hebreus diz o seguinte: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé. Poderia parar por aí, não é? Mas há um tempo aqui. E pela longanimidade herdam as promessas. Há uma orientação aqui do autor de Hebreus. Olha, observem os exemplos. Olha, siga os exemplos. Não sejam indolentes. Siga os exemplos. Esses exemplos, pela fé, eles fizeram o quê? Se tornaram imitadores. E aí, hoje, nós vamos entrar no versículo 13 ao 20. Exatamente para nós darmos o complemento do que o autor de Hebreus quis dizer com isso. E aí no versículo 13, acompanhem comigo aí a leitura. No versículo 13 ele diz o seguinte: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, ou como precedente, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote. E a palavrinha que está aí é para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós olhamos agora para a nova instrução do autor de Hebreus, o primeiro ator coadjuvante aqui que ele mostra como exemplo é Abraão. E se nós olharmos um pouquinho para a história de Abraão, começando lá em Gênesis capítulo 12, quem era Abraão? O texto vai mostrar lá Abraão, de Ur dos Caldeus. E às vezes é um pouco obscuro a respeito da origem de Abraão. Mas o que me chama a atenção aqui é o estado, a condição de obediência desse servo, que ouviu a voz de Deus. E aí o autor de Hebreus relembra isso. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha jurar por ninguém. E nós sabemos,
Basicamente, isso aqui não é nenhuma questão teológica profunda que nós vamos aqui explorar, mas basicamente nós sabemos quem é superior a Deus. Até numa atitude apologética cristã nossa, não tem quem fale assim, não, tem um ser superior, supremo, maior que Deus. Não tem. Não tem. E o autor de Hebreus vai mostrando isso aos seus leitores. E para nós, é claro, Deus, na sua promessa ali, Ele fez um juramento, que é uma das coisas que ele vai relatar aqui o autor. Duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Um é na sua promessa e no seu juramento. Alguns teólogos vão dizer que é na sua palavra e na sua execução, para realizar mesmo. Mas é interessante nós olharmos aqui, que o autor relembra todo o processo lá com Abraão. Se nós voltássemos agora lá em Gênesis capítulo 12. O que diz Gênesis capítulo 12? Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, e farei de ti, ou eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação, e por intermédio de ti serão benditas todas as pessoas, que diz o texto, famílias da terra. Uma promessa de Deus lá atrás. E esse momento ali, Abraão tinha ali cerca de 75 anos de idade. Para nós hoje, numa condição da nossa dinâmica hoje de mundo, 75 anos é uma idade já um pouco avançada, não é? Hoje. Mas recebeu Abraão uma promessa com 75 anos. E aí o autor Hebreus aqui vai dizer, olha, ele recebeu essa promessa e Deus, lá na graça dele, misericórdia, no amor, nesses atributos e na imutabilidade, que Deus não mente, Deus não muda a sua promessa, Deus segue com essa promessa, mostrando, olha, não tem, Deus prometeu, fez a sua promessa, fez o juramento, fez a aliança e não havia ninguém superior a ele. E aí o texto no versículo 15 vai mostrar esse relacionamento, essa espera, essa esperança, essa paciência de Abraão. Aí o texto está aí, na sua Bíblia e na minha Bíblia, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Gênesis capítulo 22. Depois daquele fato fantástico, e eu às vezes fico pensando assim, falo, Senhor, olha o quanto nós temos que aprender com homens como esse. Que Gênesis capítulo 22, Deus deu um filho a Abraão, Isaac. E no capítulo 22, Deus pede esse filho em sacrifício a Abraão. E Abraão leva em sacrifício, em obediência. E aí, nessa obediência, quando Abraão vai realmente oferecer sacrifício, Deus diz, para Abraão, tu realmente é fiel. E ainda ele faz essa promessa. E aí, agora entra exatamente o papel de Abraão. Quando Deus faz uma promessa à sua criação, qual é a postura? Ou qual é realmente a dinâmica que a sua criação deve ter? Há alguns ensinamentos aqui. Mas hoje nós vamos ficar focados somente em afirmações. Afirmações essas que eu tenho que ter como base na minha vida cristã. E uma delas está aqui, nesse versículo. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Quantos anos Abraão esperou? Eu quero explorar isso nesta manhã. Ele tinha 75 anos, quando Deus o chamou. 99 anos, quando ele recebeu a promessa. Quem é bom de matemática aí, se passaram aí em torno de 25 anos.
25 anos esperando uma promessa. E eu quero trazer para a nossa memória nessa manhã, principalmente para nós, alguns de nós aqui somos mais antigos na caminhada cristã, quantos anos nós estamos esperando já a volta de Cristo? Duvidamos disso? Em nenhum momento. Mas sabemos que é uma promessa, porque a natureza imutável do propósito de Deus, ela é real. E ela não muda. Deus prometeu. O próprio Jesus falou, eu voltarei. E isso não vai mudar. Não muda. E aí qual é o nosso papel? É aguardar. Como fez Abraão. Com paciência. E aí muitas vezes eu vejo algumas distorções nesse tipo de ação, que às vezes a gente fica tão inquieto por situações seculares que estão totalmente fora de um contexto de promessa de Deus. Deus nos prometeu que teremos uma vida abundante, rica, milionária, sem problemas, sem enfermidades, sem doenças. Foi isso que Deus nos prometeu? Não. Mas Ele nos prometeu o quê? A presença dEle. E diante disso, nós temos que fazer uma coisa. Dentro das situações, qualquer que seja, esperar com paciência. O exemplo de Abraão aqui, matematicamente, 25 anos esperando pela promessa. E aí chama a nossa atenção. Quanto tempo nós conseguimos esperar por uma situação, às vezes, nossa secular? Que muitas vezes não envolvemos nem a Deus, mas queremos atribuir que aquela situação seja resolvida por Deus. E não temos paciência nenhuma. Fazemos de modo errado, muitas vezes. Fazemos igual ao versículo 16 até o 20 aqui. E o autor de Hebreus, ele faz essa lembrança muito relevante aqui, para os leitores e para nós. Ele vai remeter essa questão aos homens também. Ao contraste, a promessa de Deus, o propósito de Deus, a natureza de Deus é imutável, Ele não muda. Se Ele nos prometeu uma vida eterna, isso vai acontecer. Se Ele nos prometeu uma vida nesse mundo aqui de perseverança, de esperança, vai acontecer. É real. E aí ele vai dizer agora, pois os homens juram pelo que é superior. Juram por aquilo que eles acreditam ser superior, para que evite um tipo de contenda, para que seja ali lavrado ali um acordo. Mas Deus não. E esse acordo pelo homem, pela palavra do homem, ele pode ser rompido. Já viram aquela expressão assim? Puxa, eu vou usar esse termo aqui. Fulano não tem palavra. Ah, ciclano, ele não honra com o que ele diz. Está aqui. E o autor vai lembrar isso para nós e para os leitores. A promessa de Deus não se compara, né? Nem um momento esse juramento de Deus com o juramento do homem. Em hipótese alguma. O que nós podemos aprender com isso? É aquele ditado, né? Maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança é em Deus. Abraão confiou em quem? Em Deus. Abraão confiou no quê? Na promessa de Deus. Abraão estabeleceu o quê? Uma aliança com Deus. E Deus estabeleceu uma aliança com ele. A ponto realmente de o próprio Deus fazer todo o processo ali em Gênesis 17. Então nós temos que nos atentarmos aí àquilo que Abraão fez. Aquilo que tem de lições para nós. E aí o texto continua, de 17 para frente, mostrando essa relação
de Deus para com o homem, dizendo que Deus é imutável, dizendo que interpôs com juramento. É aquela história. Se Deus não interferisse na história da humanidade, onde nós estaríamos agora? Se Deus, lá no início, ou quando nós lemos lá em Efésios, capítulo 5 ali, onde ele já fala a respeito do início, onde estaríamos agora? Deus interpôs o juramento dele. E aí o autor vai dizer, ele é imutável, ele não mente, ele não muda. E aí o autor vai trazer a ideia também, em toda essa situação, tenhamos o alento, tenhamos o conforto, e vai fazer uma comparação aqui da âncora também, e vai fazer a ponte ainda mais, mostrando que quem entrou após a sua morte, no templo do templo, lá no sumo sacerdócio, sendo sumo sacerdote, lá no Santos dos Santos, Jesus. E aí com isso, nós muitas vezes não paramos para olhar, para pensar a respeito da imutabilidade de Deus, de suas promessas. Quando eu olho para textos como esse, e me remete, como eu falei no início, a exemplos bíblicos, muitas vezes isso me traz uma tristeza no meu coração, porque muitas vezes eu não olho para os exemplos bíblicos de homens. Eu me apego muitas vezes ao geral. E tem exemplos claros aqui. Há ato divino aqui na vida desse exemplo de Abraão aqui. E aí, nessa manhã eu quero que você olhe comigo rapidamente para 3 afirmações aqui, que nós podemos fazer com muita convicção. A primeira afirmação está voltada exatamente no versículo 13, aí, dizendo, a promessa e o propósito de Deus, eles não mudam, não tem mudança. Deus prometeu a nós que Jesus Cristo irá voltar. Prometeu. Então nós esperaremos com paciência nisso. É tão triste às vezes quando a gente vê pessoas, irmãos nossos, que na linguagem aí se desviam da fé. Não entenderam exatamente essa questão aí da promessa, do propósito de Deus. Por isso que nós podemos afirmar com toda a convicção, a promessa e o propósito de Deus não mudam, elas são reais. A manifestação do Espírito Santo no seu coração, que habita em você, ela é uma promessa de Deus. O próprio Jesus falou isso. Eu vou para o Pai, mas enviarei a vós o Consolador. Irmãos, olha que maravilhoso isso. Não merecemos nada, mas o Senhor, que celebramos semana passada, morreu por nós. Deixou promessa lá para os seus discípulos. Ao 3º dia ressuscitarei. Para quê? Para que tenhamos vida. E ainda lá atrás falou assim, eu enviarei a vós o Consolador. Eu às vezes faço ilustração assim. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E nessa reunião ali, falou assim, olha, permanecemos Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, vai fazer parte da humanidade ali no coração daqueles que confessam, professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi uma promessa feita, foi um juramento concretizado.
meio do caminho, não houve mudança. Deus não falou, não, o povo é muito rebelde, né? Não vamos permitir que o Espírito Santo, mas permitiu. Se nós olharmos desde Gênesis capítulo 3, quanto Deus nos ama, o quanto esse juramento é real, o quanto essa promessa é real. Ah, irmãos, eu tenho plena convicção disso, que nós deveríamos estarmos prostrados todo momento em gratidão a Deus, todo momento. Não só olhando para essas questões seculares desse mundo, mas olhando como nós ouvimos hoje na escola dominical, olhar para a eternidade. Nós limitamos muitas vezes a nossa vida espiritual para não olhar na eternidade. E aí quando nós percebemos essas promessas que aconteceram na nossa vida, parece que não tem o real valor para nós. O real valor para nós, muitas vezes, é ter uma vida boa, é ter uma boa conta bancária, é não estar enfermo. Para Deus, nada disso importa. O que importa é nós sabemos que a promessa dele é real, que um dia estaremos com ele na glória. Isso importa. E aí, a segunda afirmação que nós podemos tratar aqui, como Abraão, é esperar, sempre com paciência. E aí, a gente pode trabalhar rapidamente aqui o aspecto também da nossa vida diária. Se você hoje, eu vou usar sempre a questão cristã, se você hoje estabelece com você um propósito, que para nós, seres humanos, nós somos mutáveis, nós mudamos muitas vezes. Nós às vezes fazemos propósitos com Deus e não cumprimos, e não seguimos em frente, porque criamos aquele jargãozinho em nós dizendo, eu sou pecador mesmo, eu sou falho, eu sou fraco, porque você quer, porque você cria isso, porque eu crio isso. Mas podemos ser fortes, sim. A partir do momento que nos alimentamos da palavra, a partir do momento que realmente mergulhamos nessa palavra. E aí nós temos que esperar, com paciência, no Senhor, até diante daquilo que nós colocamos diante do Senhor. Seja em questão de trabalho, seja em questão espiritual. A ideia aqui é, se Abraão, com 99 anos, se passaram 25 anos, ele recebeu uma promessa de Deus, com a convicção que ele tinha, cristã. Por que eu e você vamos ser diferentes? Jesus está demorando muito para voltar. Eu não aguento isso não, a vida cristã é muito difícil. As coisas estão difíceis. Vou dar do meu jeito aqui, vou pelo meu jeito, que é melhor. Muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Espere. Tenha paciência. Peça para Deus. Coloque diante de Deus aquilo que você deseja que Deus conduza, não você. Tem situações que Deus não vai nos permitir. Você vai se frustrar por isso? Abraão, nós sabemos da história. Por que está relatado aqui? Que ele é um exemplo que esperou com paciência. E a promessa se cumpriu. Nós sabemos que ele teve uma inclinação ali de, olha, eu preciso do herdeiro. E ele chega até a falar isso com Deus. Senhor, ok, o Senhor está me dando essa promessa, mas eu não tenho nenhum herdeiro. E qual é o desvio de Abraão? Junto com sua esposa, tentar uma descendência através de Agar. Há desvios.
Nós somos mutáveis, nós mudamos. Aí nessa manhã nós estamos aprendendo aqui a respeito dessas afirmações. Eu tenho que afirmar. Olha, eu tenho que esperar com paciência. É uma afirmação que nós vemos no texto. Aqui. Esperar com paciência. Porque a promessa do Senhor é real. Ou aquilo que o Senhor nos conduzir é real. Vai acontecer. Queira você ou eu, não vai acontecer. Não tem jeito. Se Deus... É tão simples entender isso. Quando nós olhamos lá para o texto de Efésios, nós vamos perceber que há essa ideia já lá no início. Lá no início. Deus nos criou para a multiforme graça dele. Se Deus nos criou para a multiforme graça dele, nós temos que aprender a esperar no Senhor nas situações. E por último, a última afirmação aqui. Quando nós observamos essa questão da imutabilidade do propósito de Deus, que Ele não vai mudar o propósito dele, o plano dele. Nós devemos confiar na promessa que Ele deixou para nós hoje. E qual é a maior promessa hoje? Qual é a maior promessa que Deus deixou para mim e para você hoje? De uma vida boa? De uma vida realmente regrada, sem enfermidade? Isso é muito pouco para pensarmos. Quando nós olhamos aqui, nós olhamos que o autor de Hebreus fala assim, olha, todas essas situações, tudo isso que está aqui, traz para nós conforto, alento. Quando nós olhamos. Porque aí ele aponta para Jesus. Dizendo, olha, Jesus, onde Jesus como precedente entrou por nós. Quando rasgou o véu, né? Para ser o nosso intercessor, para tomar no nosso lugar toda a culpa, para justificar-nos de todo o pecado, se tornando sumo sacerdote para sempre. Então a última afirmação é confiar na promessa, o propósito de Deus, na questão final, é a nossa viva esperança, diariamente. E eu pergunto, por final, temos experimentado, vivido a verdadeira promessa de Deus? Temos experimentado isso? O quanto nós estamos distantes de experimentar isso? O que eu quero dizer é, qual é a maior promessa de Deus para a nossa vida? Se nós fizéssemos uma lista agora, né, de todas, eu coloquei algumas aqui, possivelmente a promessa da salvação, da vida eterna, talvez ela estaria ali no começo, mas talvez não. E aí temos a convicção de que o quanto nós precisamos olhar para essa questão imutável de Deus, que Ele não muda. E Senhor, me ajuda o meu coração, ajuda a minha vida. Eu mudo. Quando você saiu da sua casa para vir para cá hoje, o que você trouxe no seu coração a respeito da promessa de Deus? Não, pastor, mas não pensei nisso.
Mas eu tenho a plena convicção que você vai sair daqui hoje lembrando disso, da maior promessa de Deus na sua vida, na minha vida, e de dar valor a isso, de pensar a respeito disso. E aí eu volto na pergunta: como você e eu temos experimentado essa verdadeira promessa de Deus? Que valor temos dado? Se nós entendemos, através de afirmações, que a promessa e o propósito de Deus não mudam, que devemos esperar com paciência, assim como modelo, como exemplo, um dos servos de Deus aqui, como Abraão, e que, por último, eu tenho que confiar nessa promessa. É encorajamento para nós. E às vezes eu tenho dificuldade em ouvir, às vezes, pessoas, é uma questão minha, pessoas que falam, às vezes, que assim, nossa, mas será realmente que a vida cristã vale a pena? Porque nada acontece na minha vida. Olha quão grave é isso. E nós vemos nessa manhã aqui, a respeito realmente assim, dessa promessa de Deus, é imutável, Deus não muda. Deus, Ele é amor, Deus Ele é misericordioso, Deus é gracioso, Deus nos dá vida. Deus nos levanta quando estamos caídos. São promessas que Deus fez, sim. Mas aí ainda bato nessa tecla. Como nós temos desfrutado disso. A imutabilidade de Deus. Essa natureza dele. Ela não muda. Ele é Deus ontem, hoje e continuará sendo Deus para sempre. Até a eternidade. Que eu e você possamos nesta manhã, através dessas afirmações, trazer à nossa mente e o coração sempre que a natureza imutável do propósito de Deus é real em nossas vidas. Assim como foi real em irmãos, em personagens bíblicos que servem como modelo para nós. Que você possa nessa semana trazer isso em sua mente. A todo momento. A promessa de Deus é real na minha vida. Se eu tenho vida hoje, é porque o juramento dele lá atrás foi fidedigno, foi fiel, foi real. Porque ele é fiel. Já viram aquela expressão? Deus é fiel. E nós muitas vezes não somos fiéis. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, afirmando de novo. Deus é fiel. A sua promessa é real, é eterna na nossa vida. Vamos orar. Agradecer a Deus por esse período aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós se bendizemos nesta manhã, te agradecemos, ó Pai, estamos nesta manhã já aqui, por esta manhã, apontando, Senhor, para a tua imutabilidade, Senhor. Apontando, Senhor, para o teu atributo, Senhor. Atributo esse que nós entendemos que tu és um Deus que não muda. Tu és um Deus que não mente. Tu és um Deus amoroso, misericordioso. E podemos, Senhor, através do juramento feito lá atrás ao teu servo, que esperou com paciência, podemos afirmar, Senhor, que o Senhor é fiel, que as tuas promessas não mudam, que devemos esperar com paciência na tua promessa, ou no teu propósito, no teu plano, Senhor, sobre as nossas vidas. Sabemos que esse plano, Senhor, é um plano de evangelismo. Sabemos que esse plano é um plano de sermos embaixadores, de sermos edificadores uns dos outros também, Senhor. Por isso nos ajuda, Pai.
E sabemos que, diante de tudo, devemos confiar, Senhor. Exercer essa confiança em Ti, Senhor. Confiança essa que nos ajuda a entendermos a respeito da esperança viva, seja ela em qualquer situação, ó Pai. Mas a principal, Senhor, na esperança do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, ministrar nos nossos corações nesta manhã, entendendo, Senhor, que a Tua natureza é imutável, Senhor, que Tu não muda, Pai. Nos ajuda a olharmos sempre para isso e a termos, Senhor, sempre no nosso coração, Pai, a viva esperança. Estamos um dia contigo na glória. Muito obrigado, Pai. Nós te bendizemos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.